A maior fraude aconteceu quando tiraram o Lula da prisão. Essa foi a maior fraude. Foi a maior fraude e a mais e a mais explícita e a mais clara. A maior fraude. Porque, veja bem, vou fazer uma analogia aqui para você, uma analogia mais simples e mais fácil de entender. Veja bem, o principal argumento que usaram para soltar o Lula foi que houve um erro, digamos assim, de CEP. Né? Lula deveria ter sido julgado num lugar e ele foi julgado em outro. Certo? Beleza? Vamos colocar da seguinte forma. Vamos colocar a rua de cima contra a rua de baixo. Lembra quando você era moleque? Que você ia jogar bola lá na rua e tinha lá a rua de cima contra a rua de baixo? Então, vamos fazer essa analogia aqui. Para que fique simples de entender. Rua de cima contra a rua de baixo. Então, eles disseram o seguinte, olha, soltaram lá o Lula e argumentaram o seguinte, o Lula não pode ficar preso porque o julgamento dele foi, né, errado. Ele deveria ter sido julgado na rua de cima e ele foi julgado na rua de baixo. Certo? Ok, beleza. Deveria ter sido julgado aqui e foi julgado aqui. Beleza? Tá bom. Só que assim, ele deveria ter sido julgado na rua de cima e foi julgado na rua de baixo. Esse argumento é simplesmente um argumento para provar, entre aspas, que ele foi julgado de forma errada. Isso não é um argumento que mostre que ele é inocente. Se ele foi solto simplesmente por causa de um CEP, né, digamos assim, o erro está na rua onde ele foi julgado, então o ideal seria que ele fosse solto, mas continuasse sob julgamento, né? Iam transferir lá sei lá, de repente o BO todo e ele ia ser julgado aonde ele deveria ser julgado e não ser absolvido e muito menos colocado para disputar a presidência da República. Até porque, né, temos aí uma lei que para a esquerda as leis brasileiras não valem nada. Eles passam por cima de todas. Passaram por cima da Constituição, que é a principal, né, que é a carta magna do país. Imagina só. Então, então ele não poderia ter sido colocado para concorrer à presidência. Então assim, o cara foi colocado para concorrer à presidência da República. Não houve provas de que ele era inocente. Não houve prova. A alegação foi, o CEP de onde ele foi julgado estava errado. Ninguém disse o Lula é inocente, tá aqui as provas de que ele é inocente. Então, tecnicamente, ele não foi absolvido, ele não é inocente. Por quê? Porque houve prova de que ele roubou, de que ele, né? Mas não houve prova de que ele era inocente. Então, a maior fraude foi essa, né? Mas aí o pessoal deixou essa fraude passar, né? E aí, meu amigo, de lá pra cá
foi só ladeira abaixo. O que veio depois daí é óbvio que ia ser totalmente ilegal. O principal vocês deixaram passar, né? Então, vocês deixaram o camelo passar e aí quiseram barrar o mosquito, né? Então, agora, meu amigo, vai ser muito mais difícil, né? O negócio era vocês pegar firme na questão dele ter sido solto. E principalmente na questão dele ter sido colocado para concorrer à presidência. Né? Agora, filho, já era. Já era. Né? Querer. Querer. Querer remir o tempo. Querer. Não, o Lula não vai poder assumir. Porque vocês deixaram ele, colocar ele para concorrer, por que ele não vai assumir? Hã? Então, esse negócio de provar que o Lula é inocente, desculpa, volta a fita. Provar que houve fraude na eleição? Não, filho. A fraude está na soltura dele e principalmente no fato de terem colocado ele para concorrer. Ele não podia disputar a eleição. Ele não podia. Né? Aí você vê, colocaram ele para disputar a eleição, né? Mas quiseram barrar, né? Quiseram cortar, né? O Daniel Silveira, que por sinal, que por sua vez foi condenado também por uma fraude, né? Agora estão querendo caçar o mandato da Carla Zambelli, também por uma fraude. Né? Aí você vê, o Lula saiu da cadeia de forma ilegal, foi colocado para concorrer de forma para disputar a presidência de forma ilegal. E como se isso não fosse suficiente, ele passou a campanha inteira ameaçando o Bolsonaro, ameaçando apoiadores do Bolsonaro. E o que foi feito pelo Bolsonaro e os apoiadores do Bolsonaro? Nada. Nada. Nem vou falar mais sobre isso porque para mim não falar besteira.